Antes de trabalhar na longa franquia de filmes Resident Evil, o cineasta Paul W.S. Anderson dirigiu o filme O Soldado do Futuro, obra espiritualmente parte do mesmo universo de Blade Runner, funcionando como um sidequel, ou seja, com eventos que ocorreram em paralelo ao longa-metragem dirigido por Ridley Scott. Roteirizado pelo co-roteirista da clássica adaptação do livro Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, o filme de Paul W.S. Anderson apresenta alguns conceitos similares a Blade Runner. Soldado do Futuro, que originalmente chama-se Soldier, é um filme de ação e ficção científica americano lançado em 1998, dirigido por Paul W.S. Anderson e escrito por David Webb People e estrelado por Kurt Russell, Jason Scott Lee, Jason Isaacs, Connie Nielsen, Sean Peter Wee e Gary Busey. O filme conta a história de um soldado altamente qualificado e emocionalmente distante que é deixado para morrer. Ele faz amizade com um grupo de refugiados e depois enfrenta seus antigos superiores que estão determinados a eliminá-los. Soldado do Futuro recebeu críticas geralmente negativas, embora muitos elogiassem as sequências de ação e o desempenho de Kurt Russell. O filme foi uma bomba de bilheteria. Arrecadando 14 milhões em todo o mundo, foram gastos para produzir o filme 60 milhões de dólares. Quando o filme Soldado do Futuro começou a ser produzido, o roteiro já tinha 15 anos na época da produção. Kurt Russell tem apenas 104 palavras em todo o filme, apesar de estar em 85% das cenas. Durante a primeira semana de filmagem, ele quebrou o tornozelo esquerdo e a parte superior do pé direito 4 dias depois. Então toda a produção precisou ser remarcada. Os cineastas primeiro filmaram cenas envolvendo Kurt Russell deitado, seguidas por cenas de Kurt Russell sentado, Kurt Russell em pé, mas sem se mover, e assim por diante. O DVD de Soldado do Futuro foi lançado nos Estados Unidos e no Reino Unido em 2 de março de 1999 e foi distribuído pela Warner Home Video, e também foi lançado em Blu-ray pela primeira vez nos Estados Unidos em 26 de julho de 2011. O filho de Kurt Russell, Wade Russell, interpreta o personagem de Kurt Russell como um menino de 11 anos. Soldado do Futuro se passa no mesmo universo de Blade Runner. David Webb Peoples começou a trabalhar no roteiro de Soldado do Futuro enquanto Blade Runner estava sendo produzido. Como roteirista de ambos os filmes, David Webb People disse que ambos os filmes se passam no mesmo universo. O diretor Paul W.S. Anderson concorda e disse que se o personagem de Kurt Russell fosse para a Terra, ele teria encontrado Deckard, interpretado por Harrison Ford. Kurt Russell passava de 3 a 4 horas por dia durante 18 meses fazendo pesados exercícios físicos para se preparar para o papel do filme. Clint Eastwood adorou o roteiro original de Soldado do Futuro e foi contratado para dirigir o filme antes de Paul W.S. Anderson ser contratado em seu lugar. O diretor Paul W.S. Anderson admitiu que o filme não saiu do jeito que ele pretendia originalmente. Ele e o roteirista David Webb Peoples sempre imaginaram o filme como um western clássico, uma espécie de Os Brutos Também Amam.
ambientado no espaço e queriam filmar em ambientes abertos e locais existentes o máximo possível, ao invés de usarem ambientes do estúdio. No entanto, Kurt Russell insistiu com as atividades de musculação para o papel, sem uso de esteroides, o que atrasou o cronograma de produção do filme em vários meses. Quando seu longo treinamento terminou e as filmagens estavam prestes a começar, o furacão El Niño causou condições climáticas tão adversas que as filmagens nos locais selecionados não foram mais possíveis. Não havia outra opção a não ser reduzir as filmagens e filmar dentro de um estúdio, com todas as suas limitações. Paul W.S. Anderson afirmou que infelizmente isso comprometeu todo o visual do filme. Entre as cobras usadas no filme estão as víboras tailandesas, extremamente venenosas. No entanto, quando Kurt Russell é visto segurando uma das cobras, não é realmente sua mão. As cobras foram consideradas perigosas demais para serem seguradas por ele. O salário de Kurt Russell para atuar no filme foi de 20 milhões de dólares. A declaração da imprensa sobre o tornozelo quebrado de Kurt Russell dizia falsamente que ocorreu durante a gravação de uma cena, quando na verdade ele fraturou o tornozelo quando tropeçou em um repolho ornamental durante um intervalo de gravação. Soldado do Futuro foi um fracasso após o lançamento. A bilheteria do filme nos Estados Unidos foi de 14 milhões de dólares, ou seja, 6 milhões de dólares a menos do salário que Kurt Russell recebeu para atuar no filme. O roteiro original de Soldado do Futuro, escrito por David Webb Peoples, foi escrito entre 1982 a 1983 e foi originalmente intitulado The Base. O diretor Ted Kotcheff e Sylvester Stallone estavam envolvidos no projeto na mesma época, logo depois que produziram Rambo, Programado para Matar, que foi um filme lançado em 1982. Mas uma vez que Sylvester Stallone desistiu, Clint Eastwood, o próximo ator que eles tinham em mente para o papel principal, que também desistiu. O projeto então foi cancelado e depois que o roteiro passou por muitos estúdios diferentes nos próximos 15 anos, foi finalmente reescrito e transformado em Soldado do Futuro. Kurt Russell havia afirmado que uma continuação havia sido planejada se o filme tivesse sido bem sucedido. Keanu Reeves foi originalmente definido para o papel principal, mas ele desistiu. Apesar de ter sido anunciado nos cinemas do Reino Unido, o filme teve um desempenho tão ruim em seu lançamento nos Estados Unidos que a Warner Bros. Decidiu não lançá-lo nos cinemas do Reino Unido e, em vez disso, foi direto para o pay-per-view.